Bom dia, quero cumprimentar a toda a igreja presbiteriana do bairro do Limão e dizer que para nós é uma alegria poder estar com vocês nesta ocasião tão importante que é a celebração do Natal neste mês de dezembro de 2020. Quero também agradecer ao reverendo Wellington pelo convite que o amado pastor nos fez. E para nós, então, uma alegria poder estar com vocês, dividir com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração a respeito do Natal de Jesus. Então, para isso, eu gostaria que nós, nesta manhã, pudéssemos olhar para as Escrituras e aprender daquilo que Deus tem para nos falar a respeito de Jesus, olhando para as Escrituras. E nesta ocasião, nós olharemos para Lucas e veremos, primeiramente, o que disse Simeão a respeito de Jesus. E o tema que nós vamos hoje abordar é qual é a minha e a sua reação referente ao Natal, ao nascimento de Jesus. Ou seja, como que eu e você temos reagido à celebração do Natal. Mas antes de lermos o texto, nós queremos fazer uma oração e pedir para que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, nesse momento de reflexão, de meditação na sua palavra. Oremos neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este novo dia que o Senhor nos dá. Pai, obrigado porque nós podemos ter a Tua palavra como única regra de fé e prática para as nossas vidas. E nós agora te rogamos que em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, nos ajudar a entender, a compreender as palavras do Senhor através da Bíblia Sagrada. Ó Deus, abra o nosso coração, o nosso entendimento e aplica, ó Deus querido, a Tua palavra em nossas vidas. E, ó Deus, queremos agradecer pela igreja presbiteriana do bairro do Limão e pedir a Tua bênção sobre a vida desta igreja, do pastor Wellington, do conselho, e que possamos passar momentos agradáveis na Tua presença, louvando, bendizendo e glorificando o Teu nome através da Tua palavra bendita que vem falar ao nosso coração. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, abra comigo a sua Bíblia no texto de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 2, versículo 34. Diz o texto o seguinte: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Guarde essa palavrinha, final do versículo 34. Contradição. Porque nós temos que entender o seguinte: Jesus sempre foi, sempre será amado e odiado na face da terra. Isso é triste dizer, mas é a verdade, é a realidade dos fatos, porque as pessoas sempre tiveram, têm e hão de ter reações diferentes a respeito de Jesus, que é a figura central da celebração do Natal, biblicamente falando. Porque sem dizer que o Natal hoje é anunciado por duas realidades que tentam representá-lo, e que na verdade isso faz parte mais da cultura, onde eu e você vivemos, onde outras pessoas espalhadas pelo mundo afora vivem. Uma delas, uma das realidades que tentam representar o Natal é o consumismo. Nós vivemos uma época, principalmente esse mês de dezembro, no final do ano, essa correria para o consumismo, para compras desenfreadas. E muitas vezes, no nosso caso, aqui em São Paulo, muitas vezes correndo o risco de serem contaminados pelo Covid-19. Então é triste ver essa correria doida, desenfreada, pensando que Natal é isso. E a segunda realidade que nós vemos no contexto da sociedade é o Natal que passou a ser uma festa onde confunde mitos com verdade, realidade com fantasia. Então, se pegam essas coisas e querem afirmar que isso é realmente o Natal, sem olhar propriamente dito para o que diz as Escrituras, a palavra do nosso Deus. Então, não que isso signifique muita coisa para a nossa sociedade pós-cristã, porque nós vivemos uma sociedade onde
se celebra o Natal, mas é um Natal despersonalizado. É um Natal onde Jesus não está presente, onde o Filho de Deus não é celebrado. Se celebram outras coisas no Natal, menos a Jesus. E isso é triste, nós constatarmos na sociedade onde eu e você estamos inseridos. Então, o Natal fala-se muito de amor, fala muito de paz, prosperidade, esperança, felicidade, mas aquele que deu e dá sentido a esses valores e aspirações do ser humano é deixado de lado, porque o que dá sustentação a esses valores, essas virtudes aí de amor, paz, prosperidade, esperança, felicidade, é Jesus. Só Ele que pode realmente favorecer isso a cada um de nós e nos ajudar a desenvolver isso na nossa vida. Não só numa presente ocasião, que é essa ocasião que nós estamos vivendo, que é a celebração do Natal na sociedade, aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Então nós vivemos um período de cristianismo sem Cristo. Esta é a sociedade que nós estamos inseridos. O evangélicos sem evangelho e o Natal sem Jesus. Então, isso são sintomas de uma sociedade que preserva ainda alguns traços culturais da cristandade, mas que vive um período de pós-cristã. Ou seja, hoje, curiosamente, nós vivemos essa realidade dos fatos, que a sociedade está aí mostrando para nós um cristianismo sem Cristo, um Natal sem Jesus, sem verdadeiramente o personagem principal, que é Jesus Cristo. Então, todavia, ainda que a nossa sociedade celebre o Natal sem Jesus, cabe-nos, como igreja, como pessoas que conhecem o Evangelho, que tem Jesus como Senhor da nossa vida, pregar, anunciar verdadeiramente quem é Jesus, quem é o verdadeiro sentido do Natal e quem realmente trouxe o sentido real do que é o Natal para a minha vida e para a sua vida. Então, por isso, eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a todos que estão nos assistindo nesta manhã, para que você, conosco, olhe para as Escrituras e veja que realmente o que precisamos aprender da vinda do Filho de Deus a este mundo, pois nós cristãos, nós temos que realmente celebrar a natividade de Jesus. O Natal cristão nos oferece uma oportunidade de contemplarmos algumas das maiores maravilhas, dos maiores milagres da história da humanidade. Estou falando de algo absolutamente singular, Deus descendo ao mundo. Deus descendo ao mundo. Isso é maravilhoso. Deus revestindo-se da nossa humanidade, participando dela, isso é extraordinário. Nenhuma grande descoberta, nenhum fato da história passada ou futura poderá superar esse grandioso momento. Deus se fez homem e nasceu entre nós. Isso é extraordinário. Isso nada na face da terra vai superar Deus vindo ao nosso encontro. Agora, vejamos quais foram algumas reações, nós não vamos alistar todas, mas pelo menos 4 reações nós veremos nesta manhã com respeito ao nascimento de Jesus. Vamos então à primeira reação que nós podemos extrair das Escrituras para o nosso aprendizado. Primeira reação de Herodes o Grande. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 2, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 3, 13 e 16. Veja aí o que diz as Escrituras. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Está aí, versículo 13. Olha o que diz aí o texto. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E também o versículo 16, do mesmo capítulo 2 de Mateus. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo,
conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então nós temos aqui, nesse primeiro momento, a reação de Herodes o Grande. Quando Jesus nasceu em Belém, Herodes o Grande era o que governava o território de Israel por delegação do imperador romano. E esse Herodes era um homem truculento, perverso, louco, chegou a matar até alguns membros da sua própria família, por medo, por receio de perder o governo, de perder o reinado dele. Quando os escribas informaram que em Belém havia nascido uma criança destinada a ser rei, ele ficou alarmado. Olha o que diz o versículo 3 novamente aí, olha aí, versículo 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Ele ficou sem saber o que fazer. Espera aí, eu sou rei, como que vai nascer um outro rei que eu não estou nem sabendo? Então, veja que ele realmente não tardou para que esse rei insano, ensandecido, louco, mandasse matar todas as crianças de Belém, porque o desejo dele jamais, nunca foi de adorar o infante Jesus. Porque se você olhar comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 2, eu não vou ler, mas depois você pode ler na sua casa. Olha o que diz aí do versículo 16 a 18, a matança dos inocentes. Então as crianças do sexo masculino, de 2 anos para baixo, ele decretou, pode mandar matar todas essas crianças. Porque ele queria atingir quem? Jesus. Então a sua reação foi de ódio consumado, sua atitude foi de total hostilidade e oposição. Herodes viu em Jesus uma ameaça para a sua vida e para os seus propósitos. Muitos ainda olham hoje para Jesus, muitos ainda hoje olham para Jesus como inimigo, a ser atacado, a ser perseguido. Haja visto, é só nós olharmos as notícias dos nossos missionários, principalmente os missionários aí da IPB, que estão espalhados pela face da terra, né? Onde eles pregam o evangelho, onde existe um outro ensinamento, e não o que as escrituras dizem, o que o cristianismo prega, e aí há perseguição, há ódio, há pessoas que morrem por amor a Cristo. O evangelho de Jesus alcançou o Brasil, porque vidas lá atrás foram ceifadas, para que o evangelho chegasse até aqui a nossa terra. Essa é a realidade dos fatos. Então veja que Herodes foi alguém que teve uma reação de ódio consumado, ele queria acabar com a vida de Jesus. Essa é a primeira reação, primeira lição que a gente aprende em relação às reações que existem em relação ao nascimento de Jesus, à celebração do Natal, que é Jesus para mim e para você. Segunda reação que a gente vê no texto bíblico ainda em Mateus capítulo 2, é a reação dos escribas e doutores da lei. Se você olhar comigo aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 2, de 4 a 6, o que diz o texto aí? Veja aí comigo. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Veja aí que a segunda reação que nós vamos agora examinar é a reação dos escribas e doutores da lei. Os escribas eram os teólogos mais eruditos do tempo em que Jesus nasceu. Eles conheciam a lei como ninguém, eles examinavam meticulosamente a palavra de Deus, sabiam que o Messias nasceria em Belém, como proferiu o próprio profeta Miqueias. Eles tinham conhecimento, mas essa verdade não transformou o coração desses escribas e doutores da lei. Eles eram conhecedores da verdade, mas não praticantes dela. Hoje nós temos espalhado pela face da terra muita gente que conhece a Bíblia, conhece a palavra do Senhor, mas não vive, não pratica. Então eles rejeitaram Jesus, se constituíram seus mais amargos inimigos durante o seu ministério. Haja visto, é só ler aí os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
E você vai ver o quanto esses homens quiseram atrapalhar o ministério de Jesus. Há muitos ainda hoje que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem de acordo com esse conhecimento. Sabem que este livro bendito é a palavra de Deus, mas não vivem este livro, não vivem esta palavra. Tem boa teologia, mas vivem como hereges, conhecem os detalhes da lei de Deus, mas não se deleitam nesta lei. Isso é triste. Agora, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que um dia fomos alcançados pela sua graça e misericórdia, nós devemos incansavelmente pregar esta bendita palavra, este livro sagrado, a Bíblia, e anunciar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. E que nós não sejamos pessoas como os escribas e doutores da lei, que sabiam da Bíblia, mas não viviam as Escrituras. Nós temos que ser praticantes dela, não só ouvintes. Diz o próprio Tiago, que nós não podemos só ser ouvintes, mas nós devemos praticar a palavra do Senhor. Essa é a segunda reação. Vamos para a terceira reação, em relação ao nascimento de Jesus. A terceira reação é a dos belemitas, que se encontra lá em Lucas. Abra sua Bíblia agora comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 2, versículo 7. Olha bem o que diz aí a palavra do Senhor. Olha bem, veja aí. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Guarde esta frase final. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia diz que não havia lugar para eles em Belém. As hospedarias estavam todas ocupadas devido ao quê? O recenseamento. Esse recenseamento acontecia de 14 em 14 anos. E nessa ocasião, Belém estava abarrotado de pessoas que eram dali e que foram fazer o recenseamento. Para que servia esse recenseamento? Para duas coisas. Para saber quantas pessoas viviam ali, e segunda coisa, para o governo saber quantas pessoas contribuiriam com os impostos, né, que arrecadariam daquela região. Então não havia espaço para Jesus, o pão da vida, na casa do pão. Ou seja, Jesus é o pão da vida, e ele, ao nascer em Belém, que significa a casa do pão, não havia lugar para ele, na hospedaria, nem para ele, nem para José, nem para Maria. E aí nós vemos Jesus, o Cordeiro de Deus, rejeitado pelos homens, foi nascer então numa manjedoura entre os animais. Está aí, quem está dizendo é o texto bíblico, a palavra do Senhor. Olha o versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura. Numa manjedoura. Olha a situação. Ainda hoje, comparado aos belemitas, comparado ao que diz o texto, em relação aos belemitas que não tinham lugar para Jesus nascer na hospedaria, hoje, muitos não têm espaço para Jesus no seu coração, na sua vida. É triste dizer isso, mas é a pura realidade. Porque estão ocupados demais com seus negócios, com seus afazeres, com seus cuidados, ao ponto de não terem tempo nem lugar para Jesus. As pessoas hoje não pensam em Jesus. Pergunte na rua, faça uma pesquisa. Quantas pessoas neste mês de dezembro estão preocupados em celebrar Jesus nesse Natal? Vivemos numa sociedade que corre tanto atrás de tantas coisas, que não tem tempo para pensar em Deus, para servir a Deus, para adorar o seu bendito Filho, que veio ao mundo para nos salvar. Ele não veio aqui apenas para passar um tempo aqui na terra, para conhecer como vive o ser humano aqui na terra. De maneira nenhuma. Ele veio com um propósito, com uma razão, que é salvar a humanidade. O texto de João 3,16 é claro nessa colocação de Deus, que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho. Agora, o que nos pesa o coração é essa questão. As pessoas não têm espaço para Jesus na sua vida, no seu coração. E nesta manhã, eu quero convidar a você a pensar
Se nesse Natal Jesus tem espaço na sua vida, Jesus está sendo convidado para ser celebrado pela sua vida, pelo seu coração, pelas suas atitudes e ações. Isso você deve pensar. Qual tem sido a sua reação? A dos belemitas nós já sabemos. Está aqui o texto, está dizendo. Mas a minha, é a sua reação. Então vamos para a quarta reação. E essa quarta reação é uma conclusão. Conclusão essa da qual eu e você precisamos copiar. Precisamos utilizar para a nossa vida. Principalmente neste ano de 2020. Vejamos então a quarta reação que foi a dos magos do Oriente. A reação dos magos do Oriente. Abra comigo lá a sua Bíblia. Volte lá para Mateus, capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 11. Olha bem o que diz aí o texto sagrado. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Veja aí que os magos, guiados por uma estrela, vieram do Oriente, distante, sem condições de facilidades de sair do Oriente, chegar rapidamente lá em Belém. Com certeza foi em lombo de animal que eles se dirigiram lá do Oriente para vir até Belém. E orientados pela palavra de Deus, chegaram em Belém e se prostraram, diz o texto, e adoraram o menino Jesus. Não adoraram nem Maria, nem José, que era o pai, né? Nenhum deles foi adorado. Quem foi adorado, a quem eles se prostraram ali, foi para o Filho de Deus. E ofereceram o que ali? Não vieram de mãos abanando, mas eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Trouxeram presentes para o infante, né? Para o Filho de Deus, para celebrar o Filho de Deus, Jesus. Agora, todos esses presentes, o ouro, incenso e mirra, têm um significado. Vamos primeiramente para o ouro. O ouro é entregue, é um presente dado a quem é rei. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Todo joelho deve se dobrar diante dele, dando glórias que só ele merece. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, o nosso Deus. O que ele diz lá em Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 11. Diz o texto: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Percebe? Essa é a questão, ou seja, eles se prostraram ali e ofereceram o primeiro presente, que foi o ouro, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores, que era Jesus. Mas também ofereceram um incenso. E este presente é oferecido a quem é sacerdote. Então Jesus é rei. Segundo, ele é sacerdote, porque Jesus é chamado pelo autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 4,14, como sumo sacerdote. Veja lá comigo na sua Bíblia. Constate lá na sua Bíblia comigo, nesse texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14. Veja aí o que diz o texto. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Veja aí, ele é o ofertante, o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Por meio dele temos livre acesso à presença de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Por isso que ele foi presenteado pelo incenso, que levaram então a Jesus. Mas finalmente, os magos também ofereceram a Jesus a mirra. Este é um presente dado a quem é profeta. Primeiro ele é rei, sacerdote e profeta, né? Então Jesus é tanto o mensageiro como o conteúdo da mensagem. Agora, quem constata isso, quem comprova isso para nós, biblicamente falando,
foi o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Se você olhar comigo lá, você vai ver que Jesus desenvolveu uma conversa com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. E aí, no capítulo 4, de 1 a 18, Jesus relata para essa mulher quem ela era. Ela fica abismada, ela fica espantada, mas como? Esse homem sabe tudo a respeito da minha vida, eu nunca o vi presencialmente, como que ele sabe da minha vida? Alguém contou da minha vida para ele? E ela percebe ali que ela está falando com quem? Com o Messias, com Jesus, que estava já prometido que viria aqui a essa terra, nasceria nesse mundo para ser o meu e o seu Salvador. Olha o que ela constata com os seus próprios lábios a respeito de Jesus, dizendo que ele é profeta. Olha o versículo 19 aí, capítulo 4 de João, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Então Deus nos fala por meio dele. A palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. Este livro fala o que Deus quer que nós aprendamos, para que nós celebremos, nesta ocasião, que estamos aqui no mês de dezembro, para celebrar verdadeiramente o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus nascer no meu e no seu coração. Então, que Deus levanta entre nós, neste tempo, pessoas que se prostrem, que adorem a Jesus como os magos do Oriente, que possamos, nesse Natal, se prostrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e celebrar o seu nome, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vimos nesta manhã este aprendizado sobre as reações que as pessoas tiveram com respeito a Jesus. Primeiro de Herodes, o grande, foi de ódio consumado, querendo exterminar para sempre a vida de Jesus. Segunda reação dos escribas doutores da lei. Conheciam, tinham conhecimento das Escrituras, mas não praticavam, não viviam. Não basta só conhecer a palavra do Senhor. Eu e você precisamos viver verdadeiramente esta mensagem no nosso dia a dia. Terceira reação dos belemitas. Não tinha lugar para Jesus na hospedaria. Existe lugar para Jesus no seu coração? Existe lugar para Jesus na sua vida? Essa é a pergunta que não quer calar diante da reação que os belemitas tiveram naquela ocasião. E por finalizar, nós tivemos a reação dos magos do Oriente, que foram até lá, se prostraram, adoraram e fizeram a sua oferta ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que eu e você possamos também nos prostrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus, e oferecer a nossa vida para este Rei, para sermos servos e servas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos da igreja presente do bairro do Limão, e obrigado mais uma vez pelo convite. Que Deus abençoe grandemente a todos nós e que celebremos o Natal de Jesus em nossos corações. Deus os abençoe. Amém.